e o Brasil esteja do lado certo e perceba que o lado certo pode perder. E aí a gente vai ter que entrar. Nós estamos falando de 5 a 10 anos, entre 2027 e 2035. O Brasil escolhe o lado errado. O Brasil escolhe estar do lado dos Estados Unidos, vão começar a afundar navio brasileiro que está saindo para... o Brasil vai declarar guerra aos Estados Unidos. Isso pode complicar a situação econômica. O Brasil pode ser alvo de... assim, você tem um risco, você tem uma exposição muito grande de risco. Aí dependendo do que acontecer... assim, eu digo que o Brasil não vai se dar mal. Porque o Brasil não vai entrar na guerra. A não ser assim que seja um negócio muito feio e a gente tem uma clareza moral de qual lado é o certo e o Brasil esteja do lado certo e perceba que o lado certo pode perder. E aí a gente vai ter que entrar. Mas eu acho isso bem pouco provável de acontecer. E a nossa localização... Bem pouco provável o Brasil entrar ou ele identificar qual é o lado certo? Os dois. Acho que você falando dos personagens ali, acho que eu fiquei com mais medo de... Os dois, mas assim, nós vivemos em democracia e vai ter troca de poder, não vai ter terceira guerra mundial esse ano nem o ano que vem. Porque a China não vai invadir Taiwan esse ano e nem o ano que vem. Nós estamos falando de 5 a 10 anos. Eu estive em Taiwan, acabei de voltar de Taiwan, conversei com vários professores... pensadores ligados ao Ministério da Defesa de Taiwan, eles falam, né? O governo americano fala de 5 a 10 anos. Sim. Eu ouvi lá em Taiwan a janela é entre 2027 e 2035. Tem um motivo para isso? Tem várias questões. Primeiro, a China precisa estar preparada militarmente para uma invasão anfíbia. E hoje ela não está. A China precisa ter estoque suficiente de energia, de combustível. E eles estão monitorando os estoques chineses e os estoques estão crescendo vertiginosamente. Muito. Então é um sinal que a China está se preparando. Tem outro sinal dentro do mundo financeiro que é a troca de ativos, como você mesmo mencionou, Salomão, que é os ativos, vender os títulos americanos e comprar ouro loucamente. Por quê? Porque você está vendo o que aconteceu com a Rússia, então você está se preparando para não acontecer com você. Na verdade, todos os movimentos chineses no campo econômico são para criar outras vias de trocas e mecanismos de funcionamento sem o SWIFT, sem o dólar, sem o sistema financeiro americano. Então, esse é um sinal de preparação para alguma coisa. E a China não está pronta para isso. Então, entendem que existe uma janela em 5 anos, seria 29, ou de 2027 a 2035. E aí, assim, então, tá bom, não vai acontecer agora, o que vai acontecer antes? Eu não acho que o Brasil entra na guerra, né? Eu acho que o Brasil está localizado num lugar do mundo que é a América do Sul, que é um dos lugares mais isolados do mundo, distantes de tudo. Nenhum lugar demora tanto tempo para você chegar em certos lugares do mundo quanto a América do Sul. É o lugar mais longe que tem do mundo. Eu acabei de voltar de Taiwan e do Japão, eu demorei 25 horas. 26 horas. São 15 horas até Doha e mais 11 horas de Doha até Tóquio. Se você está nos Estados Unidos, você demora 12 horas para chegar em Tóquio. De Chicago, Nova York um pouco mais, Los Angeles 12, por aí. Se você tá no Oriente Médio, você demora 12 horas para chegar em qualquer outro canto do mundo, ou no máximo 15 para chegar no Brasil. O Brasil é o único lugar que demora, a América do Sul, né? Ela tá muito mais longe de todo mundo, de verdade. É o continente mais isolado do mundo. Ah, mas a Austrália não é isolada. A Austrália tá do lado da China, da Ásia, a Oceania tá localizada no olho do furacão onde vai acontecer a briga, se tiver. Então, nós somos o mais isolado. E esse isolamento geográfico, num cenário desse, é extremamente favorável. O que pode acontecer, né? O Brasil escolhe o lado errado. O
Brasil escolhe estar do lado do eixo das ditaduras. E aí a gente vai fornecer muito alimento, muita matéria-prima para eles. E aí, em algum determinado momento, os Estados Unidos vão começar a afundar navio brasileiro que está saindo para fornecer coisas para a China. E aí a pergunta é, o Brasil vai declarar guerra aos Estados Unidos? Não acredito. E aí ele vai ficar quieto, vai fingir que não viu e vai continuar nessa relação em cima do muro, assim, pro lado de lá e tal. Então eu acho que é isso, acho que tem outras oportunidades. Acho que o Brasil, por estar longe fisicamente da destruição, né, do combate, do confronto, ele vai estar intacto e ele pode ser um grande fornecedor de tudo para todo mundo. Porque enquanto você foi falando, desculpa a falta de sensibilidade, né, mas é aquela mentalidade de investidor, né, de, eu sei que o mundo inteiro vai estar numa guerra, mas o Brasil é uma grande fazenda, é reconhecido. No nosso primeiro episódio do Market Makers, o gestor que veio, ele gosta muito de história e falou, o Brasil é uma grande fazenda, a gente não olha tanto para... A gente se preocupa com política, obviamente, mas o candidato A ou B tem que entender que a gente fornece matéria-prima para o mundo todo. Isso, obviamente, me fez pensar, se o mundo precisa de alimento, precisa de insumo, o Brasil pode fornecer para qualquer lado aí da guerra, né? Isso. Então, isso é uma coisa positiva. E assim, eu falo que fisicamente, qual é o lugar mais seguro se a gente tiver uma guerra atômica, o uso de bombas atômicas no mundo? O Planalto Central brasileiro. Tipo, tá mais longe do mar, no coração da América do Sul, que é o continente mais isolado de todos, é o lugar fisicamente mais seguro pra você estar. Então, assim, acho que tem oportunidade nesse sentido, mas o Brasil precisa entender que lado que ele vai querer estar. E isso pode complicar a situação econômica. O Brasil pode ser alvo de sanções. Não faz diferença para nós. Sei lá, depende, né? Claro que nós estamos falando no worst case, né? Eu acho que até lá, o que todo mundo tem que entender é que nós estamos caminhando para essa realidade de mundo. O que muda isso? Tem certos tipos de setores que vão ganhar muito dinheiro, vão crescer demais. O setor de defesa é inevitável, tá todo mundo se armando, tem uma corrida armamentista mundial. O setor de alimento vai ser mega importante num contexto de guerra, energia também. Você precisa de alimento, munição e combustível para brigar. O que mais? Você tem outras coisas que, enfim, que o Brasil, que um investidor tem que se preparar, quanto que é a exposição que você tem a esses lugares. Porque tá bom, quem vai ganhar? Não, eu tô do lado da China, a China vai ganhar. Peraí, essa vitória não vai ser tranquilinha, não. A China vai perder muito. Pra ela ganhar, ela vai sair assim, destruída. É a questão do relativo, né? Isso, ela vai sair destruída. Então, se você tá apostando só na China, você tem um risco, você tem uma exposição muito grande de risco. Tem outras oportunidades que a gente não está capturando, que é essa transformação do Global Supply Chain. E isso o Brasil tinha que entender e assim, é a chance da gente evoluir a nossa economia. Se a gente só vende matéria-prima e commodity, a gente tem que subir na cadeia de valor. Agora, se a gente se insere na cadeia de valor global, aí nós começamos a ser importante e ganhar dinheiro de verdade. E tem uma abertura, porque tem um redesenho da cadeia de valor. Os Estados Unidos estão procurando friendshore, nearshore. O México está sendo escolhido em parte porque ele é nearshore. O Brasil pode ser nearshore, pode ser friendshore. Então, assim, tem um espaço para o Brasil ir atrás estrategicamente de outras coisas. Isso é oportunidade de negócio. O que mudanças nessa cadeia global está acontecendo que a gente pode trazer para cá, para o Brasil? Talvez só o setor privado não consiga gerenciar um projeto desse, né? O setor público, o governo brasileiro precisa participar ativamente na promoção, ou não.
Tem oportunidade que talvez um investidor privado consiga olhar e falar, por que não trazer para cá? E assinar um contrato com outros participantes da cadeia que precisam de algo que a gente pode agora competir de uma forma melhor. Eu acho que você tem que estar menos exposto. E qual é o tipo da sua investimento que você tem para um cenário desse? Esse é um Black Swan, que não é bem Black Swan porque ele está desenhado de muitas maneiras que ele vai acontecer. Ele não é surpreendente. Mas que é o que o Taleb fala, né? Onde que você colocou os seus ativos em caso de Black Swan? Você tem que ter uma parte dos seus investimentos que estão alocados para um cenário catastrófico. Real. Você tem que trabalhar com essa possibilidade. Porque ela não é uma possibilidade mais tão distante. Falar disso em 1998, você ia soar louco. Tinha acabado de acabar a Guerra Fria, só tinha os Estados Unidos, nem tinha acontecido o 11 de setembro, não tinha ameaça terrorista, não tinha mais nenhuma outra superpotência, só tinha os Estados Unidos reinando absoluto, não tinha nenhuma possibilidade de nenhuma guerra. Não é isso que está acontecendo agora. Até sobre isso, citando Taleb, né? Já vi muitos estudos, até de investidor que carrega proteção na carteira por muito tempo, a proteção tende a comer o ganho que ele tem no longo prazo, né? Então ele precisa ser meio assertivo. Agora, eu ia até perguntar sobre Taleb, você é meio que... Todo cientista político, toda pessoa que olha para o mundo geopolítico tem que ter uma cabeça meio talebiana, né? De meio que encontrar onde que tá a grande antifragilidade ali, ou onde tá o grande evento que ninguém tá olhando que pode acontecer, né? Eu acho que você olha para o mundo diferente e começa a ficar meio óbvio essas coisas, né? Onde tá o diferente, mas porque você já olha com um olhar diferente. As coisas não são, tão óbvias quanto para alguém que tá com uma visão econômica. Eu acho que a visão econômica, ela me parece muito óbvia. O resultado é sempre o mesmo. Qual? Ninguém vai brigar, todo mundo quer ganhar dinheiro. E tipo assim, perdeu dinheiro, ninguém faz nada. Como assim? Por que a Rússia invadiu a Ucrânia? Pô, ela dependia do mercado europeu energético. Assim, todas as histórias de guerra, elas contradizem isso. Por que alguém vai fazer isso? Porque a lógica das pessoas, dos tomadores de decisão, não é econômica. É política, né? Tem outros elementos ali, não é só ganhar dinheiro. E mesmo que fosse só ganhar dinheiro, aí volta para aquela primeira frase que eu falei no começo. O benefício, custo-benefício, custo é igual, meio igual para todo mundo. Perder dinheiro, morrer. Agora, benefício não. Você gosta de viajar, eu gosto de treinar, você gosta de ter uma casa sua. Cada pessoa gosta de uma coisa. Então o benefício não vai ser o mesmo. Cada país vai ter um benefício e vai buscar um benefício diferente. Ah não, todos querem prosperidade pro seu povo. Querem, mas também querem outras coisas. Eu acho que o que pode resumir isso um pouco foi aquela entrevista que o Putin deu pro Carson, né? E aí, quando ele perguntou dos motivos da invasão da Ucrânia, ele voltou na história pra explicar, assim, absurdamente, né? Como se fizesse uma pergunta sobre o Brasil e a gente voltasse em 1500 pra explicar uma decisão que a gente tá tomando hoje em dia, né? Então você vê que tem um componente muito emocional. Total, emocional, histórico, honra. Ele se sente, humilhado, desonrado. Quando o Tucídides, né, primeiro historiador, ele fala que as nações entram em guerra por 3 razões: medo, honra e interesses. Dentro do interesse, você pode puxar uma flechinha e abrir interesses econômicos. Mas medo e honra não tem nada a ver com economia. Então, assim, a gente precisa sair dessa bolha econômica. Não, o que manda no mundo é o dinheiro.
E o que eu acho mais fascinante ou mais louco dessa história toda, que o pensador que diz que o mundo é determinado pelo elemento do dinheiro é Marx. Marx é que fala que todas as relações humanas são relações de poder econômico. E o que dita o mundo é o dinheiro. Isso é Marx. E assim, não imagino que o mercado queira ser marxista. Então tem alguma coisa errada. Não é o dinheiro que manda em tudo. Você não trabalha só pelo dinheiro. Você precisa gostar do que você faz, em algum nível. Ah, ganho mais dinheiro, eu gosto mais. Mais ou menos. Pode ver pessoas que têm muito dinheiro e falam, não adianta, não é só isso. Você não escolhe relações baseadas em dinheiro, tem gente que faz isso. Mas não é uma relação que vai se sustentar. Então, a maioria das coisas que a gente faz não é por dinheiro. A gente precisa do dinheiro, óbvio. E o ganho é alguma coisa que nos motiva, né? Benefícios nos motivam. Mas benefícios não precisa ser só financeiro. Liberdade é um benefício que, assim, o dinheiro traz liberdade? Traz, mas tem outros tipos de escolhas na minha vida que vão me dar mais liberdade e eu vou chegar mais perto daquele benefício. Sei lá, eu quero ter um trabalho que eu possa viajar e fazer home office ou ser um nômade digital. Isso vai te trazer liberdade. Então, a gente precisa ser mais detalhista, né? Mais apurado no uso desses conceitos, senão ficou muito louco.